Shalom, shalom, bom dia, mais uma vez a todos. Hoje nós vamos continuar o livro de Lucas, Lucas de 10 a 12, e vamos começar o livro de Eclesiastes 1. Lucas 10. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobriram-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então, ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto.
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 11. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda sua casa, seus bens estão seguros.
Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Jesus dizia essas coisas. Uma mulher da multidão exclamou. Quando Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui, o que é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui, o que é maior do que Jonas. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e da maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas, sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem, porque sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos na lei lhes respondeu: mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, tendo que foram seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês edificaram os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias,
que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Lucas 12. Nesse meio tempo, tendo juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurram aos ouvidos dentro de casa será proclamado sobre os telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem o poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, este vocês devem temer. Não se vende 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Além da multidão lhe disse, da multidão lhe disse, mestre, dize ao meu irmão que vivi da herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupam com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso,
pois o mundo pagão é que corre atrás destas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto, nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir, conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não espera. Pedro perguntou: Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que este servo diga a si mesmo: Meu Senhor se demora a voltar. Então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá um dia em que ele não espera, em uma hora que não sabe, o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já tivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado, até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, pelo contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Então estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento do sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Porque vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhes digo que vocês não sairão de lá enquanto não pagar o último centavo. Eclesiastes, capítulo 1. As palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho e que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso.
Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. E ainda que corram para lá, e para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu, o Mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado pôs sobre os homens. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não se pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Pensei comigo mesmo. Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria a todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Amém. Glória a Deus, obrigada, Mazinha. Que porção gloriosa, maravilhosa demais. Gente, o que foi esse Lucas de hoje? Meu Deus, muitas chaves aqui. E iniciamos o livro de Eclesiastes, né? Salomão aí falando, trazendo aqui já no finalzinho da vida dele, quando ele já tinha experimentado de tudo, ele vai concluir, né, que só Deus satisfaz a alma do homem. Maravilhoso demais. Então, hoje o Senhor tocou no meu coração para falar alguns trechos aqui de Lucas, bem brevemente. A gente tem aqui a passagem de Marta e Maria, né? E é interessante, a gente vai falar sobre Marta e Maria e sobre a parábola que Jesus fala sobre pedir e insistir, saber pedir, né? Aqui na passagem de Marta e Maria, traz para nós, no cerne, né, no ponto mais importante desse ensino é sobre a prioridade no reino, traz a lição sobre as prioridades no reino. E a gente vê aqui que Yeshua, ele estava passando ali na cidade de Betânia, e Betânia
prioridade. E como às vezes as coisas do dia a dia, elas tentam roubar o lugar que é dele, que tem que ser dele. E a gente tem que priorizar, a gente tem que colocar os pontos nos is, né? E estabelecer o que é prioridade na nossa vida, né? Perguntar para você hoje, para você mesmo, eu estou servindo, você que serve o Senhor, eu estou servindo por amor ou por ansiedade? Eu reconheço os momentos que Deus me dá, o kairós dele, de eu entrar na intimidade com ele, de eu ter esse momento de sentar aos pés dele, de ser ministrado por ele, né? A minha identidade com Yeshua está naquilo que eu faço ou quem eu sou nele, né? Quando ele fala assim, ó, a boa parte não lhe será tirada. O relacionamento, qual que é a boa parte? É o relacionamento íntimo com Yeshua, é o conhecimento da palavra, é a transformação interior que ele causa, é o discernimento espiritual. Então, Maria, ela consegue enxergar com os olhos da fé o que Marta não estava vendo. Por quê? Ela estava cega pela ansiedade, né, das preocupações, do serviço, dos muitos afazeres. Então, a gente precisa enxergar, a gente tem um tempo, tudo tem um time. E sempre a gente vai ter muito serviço, sempre a gente vai ter muita coisa para dar conta, mas a gente precisa estabelecer a prioridade no nosso dia a dia, de buscar o nosso Deus, né, de ter o nosso tempo com Ele, de sentar aos pés dele, porque isso, para nós, é o que é de mais importante, é o que vai alinhar todas as coisas, é o que vai nos trazer a paz sobre a ansiedade, é o que vai nos trazer a cura sobre a enfermidade, é o que vai nos trazer toda a provisão. Ele é a nossa fonte. Então, às vezes, a gente busca satisfazer, né, as nossas emoções, os nossos desejos em outras coisas, muitas vezes no ativismo, muitas vezes, né, no realizar, na força do braço, e a gente perde os momentos preciosos que ele está ali, presente, ele está ali disposto a dar, ele está ali disposto a transbordar, ele está disponível para trazer todo o alinhamento que só ele pode fazer nas nossas vidas. E pegando esse gancho aqui, já pegando ali no capítulo 11, quando ele vai falar, né, sobre a importância da gente persistir na oração, né? Aqui ele fala brevemente sobre a parábola curtinha de um amigo, né? Um homem que vai na casa do outro à meia-noite pedindo 3 pães, né? E o amigo já estava deitado com a família. Inicialmente ele recusa, mas depois ele vai e dá os pães, né? E ele vai aqui trazer, em Lucas 18, mais à frente a gente vai ler, ele vai contar a história também de uma viúva que pede justiça para um juiz que ele é corrupto e não teme a Deus e nem respeita os homens. Mas finalmente ele atende para ele não ser mais importunado. Então são duas parábolas aqui que se conectam e nos mostram algo muito interessante, né? Porque Yeshua, aqui ele vai mostrar para nós, né? Vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, né? E aí, em Lucas 11, ele vai dizer assim, ó, que pai dentre vós vai dar uma pedra a um filho que lhe pede pão? Ou uma serpente quando pedir um peixe? Pois vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, né, que estás nos céus. Então, Deus, ele não é aqui como esse amigo, né, relutante ali, que precisa ser convencido a dar. Deus não é como esse juiz corrupto que precisa ser pressionado para poder dar, né? Deus, ele não é um pai mesquinho que nega o bem aos seus filhos. Deus, ele é um pai misericordioso. Ele é o rei dos reis que deseja abençoar, ele tem prazer em abençoar as nossas vidas. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que tem recursos infinitos. E por que que então Yeshua fala que a gente tem que, né, bater, pedir,
né? No versículo 9 do 11 fala isso. Por isso eu lhes digo, peçam continuamente e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Continuem batendo e a porta será aberta. E ele fala, pois todo o que pede, recebe. O que procura continuamente. Então aqui ele mostra o quê? Que a gente precisa ter perseverança. O que procura continuamente encontra. E aquele que não para de bater, ou seja, não pare de bater, continue persistente, porque a porta será aberta. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. E nessa manhã, que teu coração se encha de esperança, se encha aqui de confiança no Senhor. Porque é isso que Yeshua está ensinando aqui para nós. Essa persistência desenvolver em você uma confiança crescente, é uma fé, é a emuná, né? No hebraico, é essa confiança. Ela vai desenvolver o quê? Em você uma dependência no Senhor. Quando você entende isso, esse processo de persistir, de confiar, você vai sendo dependente nele. Isso vai te trazendo o quê? Segurança, né? Isso também vai te trazer o quê? Humildade, de você reconhecer que só ele pode fazer todas as coisas na sua vida. Reconhecer a sua necessidade nele, o quanto você depende dele. Isso também vai trazer o que sobre a tua vida? Paciência, alinhamento com o tempo de Deus, aguardar o tempo dele e se manter ali, firme, até que ele abra as portas, porque a palavra está aqui posta, né? Aquele que procura continuamente encontra. E aquele que não para de bater, é para quem não para. Aquele que não para de bater, a porta será aberta. Então, Deus, ele tem o time dele. Ele não chega atrasado. Ele está sempre trabalhando. Ele está sempre realizando, ainda que você não veja. Né? O time dele é perfeito, não é tardio. Então, o que é a oração persistente, o que ela não é? Não é uma repetição vazia. Não é você tentar manipular a Deus, você tentar forçar a Deus. Não é falta de fé, como se Deus não tivesse ouvido da primeira vez. E não é um desespero, não é ansiedade disfarçada de espiritualidade. Não é. Agora, o que é a oração persistente? A oração persistente é um relacionamento profundo, é você ter uma intimidade crescente com o Pai. É você ter um alinhamento de vontade, seja feita a tua vontade. É você exercitar a sua confiança nele. E é você preparar o seu coração para receber a resposta de Deus. Então, de novo, para você gravar esse versículo no seu coração. Lucas 11, 9 e 10. Por isso eu lhes digo, peçam continuamente, lhes será dado. Procurem e encontrarão. Continuem batendo e a porta será aberta, pois todo o que pede sempre recebe. E o que procura continuamente encontra. E aquele que não para de bater, a porta será aberta. Olha que interessante aqui, né? Os 3 verbos que a gente tem aqui nesse texto. Pedir, você está reconhecendo a sua necessidade. Buscar é uma ação intencional. Bater, né? É a persistência determinada. Você está determinado naquilo ali. Então, é uma ação constante. É uma ação constante. Então, um ponto importante aqui a gente entender, nisso que o Senhor está nos ensinando nessa manhã, é que essa persistência na oração não é sobre vencer a resistência de Deus, mas é sobre você vencer a sua própria inconstância. Esse é o ponto, porque o homem tem tendência a ser inconstante. Então, quando você desenvolve essa persistência, você está vencendo a sua própria inconstância. É sobre você desenvolver um coração que ora sem cessar. Não porque Deus é surdo, não porque Ele não está te ouvindo,
mas porque nós precisamos sempre estar conectados à fonte, entende? É sobre você desenvolver essa conexão com ele, com a fonte, com a sua fonte. Então, quando a gente ora de forma persistente, a gente está sendo educado por Deus sobre o quê? Sobre a fidelidade dele, sobre a bondade dele e sobre o time perfeito dele. Então, que a gente possa orar com confiança, sabendo que o nosso Pai, ele já conhece as nossas necessidades antes da gente pedir, e que a resposta dele será no tempo certo e da forma perfeita para aqueles que continuamente estão ali pedindo, estão ali batendo na porta. E a gente pega aqui no capítulo 12, nessa mesma linha de que Lucas vai trazendo para nós, é que ele vai falar assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E aqui traz para nós que a verdadeira persistência na oração, ela não gera ansiedade, mas ela gera cura. Então, quando Yeshua está nos ensinando a orar como filhos que pedem pão ao Pai, ele está preparando o nosso coração para confiar como filhos, que sabem que o Pai alimenta até os passarinhos. Ele veste, né, os lírios. E ele fala para nós, vocês são muito mais valiosos. Então, a persistência na oração não é sobre ansiedade disfarçada de espiritualidade. Ela é um antídoto, ela é uma cura contra a ansiedade. Porque quem aprende a bater na porta do céu com confiança, como filho, descobre que não precisa se preocupar com amanhã. Porque conhece o caráter do Pai. Conhece o caráter do Pai, entende que o coração de Deus, que é um coração amoroso, é um coração que tem prazer em abençoar os seus filhos, porque ele é bom. Yeshua fala, vocês que são maus, sabem dar boas coisas, quanto mais o seu Pai, que está no céu, que é bom, que é maravilhoso, que é o amor, que é a própria vida. Então a gente precisa desenvolver essa persistência, né? Sabendo que Deus está nos ouvindo, tendo a certeza de que Ele cuida de nós e que essa oração constante, ela está gerando essa confiança em nós. Ela está nos forjando, nos ensinando, nos encorajando, nos aproximando ainda mais do Pai. E ele vai dizer nesse finalzinho aqui do 12, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque aquele que busca persistentemente a Deus, ele não vai encontrar apenas respostas, soluções, né, temporárias ou soluções, né, dentro das nossas necessidades aqui básicas, mas vai encontrar descanso para sua alma. Vai encontrar a alegria verdadeira, a abundância, a cura, vai encontrar só aquilo que só Ele pode fazer por nós. É muito mais o que Deus tem para te dar. É muito mais do que aquilo que você imagina. Ele sempre tem abundantemente mais para nos dar, para nos ministrar. Amém? Que o Senhor abençoe você, que você desenvolva essa persistência na oração. Aleluia! Essa palavra é viva e poderosa. Aquilo que você está passando hoje, querido, que ainda não se abriu, aquilo que ainda não concluiu, né? Se direcione a pedir de forma correta. Hoje você entendeu, não é sobre ansiedade, é sobre confiança, sobre entrega. Amém? Peça e a porta será aberta. Deus abençoe vocês. Shalom, shalom. Excelente dia. Bom dia.